E aquela sensação que está se esforçando mais do que mais e não está chegando a lugar nenhum, que você dá o seu melhor, mas o melhor nunca parece suficiente. Se isso já passou pela sua cabeça, saiba que você não está sozinho. Mais importante, tem uma razão muito específica para isso acontecer. Ela não é fraqueza, não é preguiça, não é falta de talento. A resposta está em uma filosofia com mais de 2000 anos. Uma filosofia criada por homens que enfrentaram guerras, exílios, perdas devastadoras e crises de poder. E mesmo assim encontraram uma forma de dar o melhor de si em qualquer circunstância. Eles chamam os estoicos. E hoje eu vou te mostrar 12 segredos que essa filosofia guarda sobre como extrair o máximo de você mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Fique até o final, porque o segredo número 9 é o que mais vai te incomodar e provavelmente vai ser o mais importante para a sua vida. Antes de entrar nos segredos, você precisa entender uma coisa fundamental sobre o estoicismo, porque a maioria das pessoas ouve falar dessa filosofia e pensa, aquela coisa de não sentir emoções, ser frio e indiferente. Errado, completamente errado. O estoicismo não é sobre apagar suas emoções, é sobre não ser controlado por elas, é sobre entender que está no seu poder de mudar e focar toda a sua energia exatamente nisso. Marco Aurélio, imperador de Roma, um dos maiores estoicos da história, governou o maior império do mundo enquanto enfrentava guerras, pragas, traição constante. Epicteto foi escravo, literalmente acorrentado, mesmo assim desenvolveu uma das filosofias mais libertadoras que o mundo já viu. Seneca perdeu fortunas, foi exilado, viu amigos ser executados. Todos esses homens tinham algo em comum: eles davam o seu melhor independente das circunstâncias externas. Como é isso que você vai aprender hoje? Segredo número 1. Separe o que você controla do que você não controla. Esse ponto de partida de tudo no estoicismo é onde a maioria das pessoas desperdiça a maior parte da energia. Epicteto dizia que existe duas categorias na vida: o que depende de você e o que não depende de você. O que depende de você são seus pensamentos, suas escolhas, suas ações, seus valores. O que não depende de você é o clima, a opinião dos outros, o mercado, o comportamento de seus concorrentes, a saúde ou o caso. A maioria das pessoas gasta 80% da energia tentando controlar coisas que nunca vão conseguir controlar e no final do dia se sente exausto sem ter avançado 1 milímetro. Dar seu melhor começa por aí. Focar exclusivamente no que está no seu alcance, não passividade, é precisão. Em vez de gastar energia reclamando do mercado está difícil, você pergunta: o que eu posso fazer diferente hoje? Em vez de ficar ansioso com a opinião alheia, você pergunta: o que está dentro do meu controle agora? Essa simples mudança de pergunta libera uma quantidade enorme de energia mental, energia que você pode redirecionar para que algo realmente importa. Segredo 2. Haja como se fosse a última vez. Marco Aurélio escreveu algo que seus diários pessoais, livros que ele nunca planejou publicar, mas mensagens que ele escrevia para si mesmo, e que é perturbador na sua simplicidade. Ele dizia: execute cada ato da sua vida como se fosse o último. Não executar é dramático, um lembrete prático quando você age como se aquele momento fosse o único que importa. Algo muda na qualidade da sua atenção. Você para de fazer coisas no modo automático, você para de mais ou menos de fazer razoável quando poderia fazer extraordinário. Pense em algo que você fez ontem no piloto automático, uma reunião onde você estava meio presente, uma conversa com alguém importante onde você estava distraído, um trabalho que você entregou bom, que um ano poderia ser excelente. Por imagine qualquer um, era a última chance de você teria que fazer aquilo. Mudaria alguma coisa? Provavelmente mudaria tudo. Segredo número 3. O obstáculo é o caminho. Essa é uma das ideias mais contraditivas do estoicismo e também uma das mais poderosas. Marco Aurélio dizia: impedimento para a ação, avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Na prática, isso significa o seguinte: toda vez que você encontra obstáculo, você tem duas opções: recuar e perder energia tentando evitá-lo, ou avançar e transformar esse obstáculo em combustível. Os estoicos não acreditavam em sorte, eles acreditavam que as circunstâncias adversas eram, na verdade, oportunidades disfarçadas para exercitar a virtude, criatividade e força. Um cliente difícil é uma oportunidade para exercitar paciência e habilidade de negociação. Uma crise financeira é uma oportunidade para desenvolver disciplina, criatividade. Um fracasso público é uma oportunidade para demonstrar caráter. Isso não é otimismo ingênuo, é uma estratégia prática de transformar resistência em progresso.
Segredo número 4. Pratique a visualização negativa. Agora vem algo que vai parecer estranho da primeira vista. Os históricos recomendavam uma prática chamada Premedite Melhore. Algo que eu sempre venho falando nos vídeos em si, que é a premeditação dos males. Em termos simples, imagine que as coisas vão dar errado antes de começar qualquer projeto. Visualize um obstáculo possível antes de uma conversa importante. Imagine o pior cenário, mas por que fazer isso? Não seria melhor pensar no positivo? A ciência moderna tem uma resposta surpreendente para essa pergunta. Na pesquisa da Universidade de Nova York mostram que pessoas que praticam a visualização positiva pura, imaginar só o sucesso, só o resultado dela, têm desempenho significativamente pior do que pessoas que visualizam tanto o sucesso quanto o obstáculo possível. Por quê? Porque quando você imagina só os resultados positivos, seu cérebro começa a agir como se você já estivesse chegando lá. E a tensão que te motiva a agir diminui. Mas quando você visualiza o obstáculo, você se prepara para criar planos. Você age com mais precisão. E os estoicos descobriram isso há 2000 anos antes da psicologia moderna estar pensando nisso. Segredo número 5. Viva de acordo com a natureza. Essa frase estoica soa vaga na primeira vista, mas tem um significado muito específico. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza significa viver de acordo com a sua natureza racional. Significa usar a razão, a sua capacidade mais elevada em tudo que você faz. Na prática, isso quer dizer uma coisa: alinhe suas ações com seus valores mais profundos. A maioria das pessoas funcionam de uma forma completamente diferente. Elas fazem o que o ambiente pede, o que a sociedade espera, o que vai gerar aprovação imediata, o que é mais fácil naquele momento. Depois de pergunta por que não consegui dar o meu melhor, a resposta é simples: você não consegue dar o seu melhor em algo que vai contra o que você acredita ser certo. Quando você age de linha com seus valores, quando você faz por fora consistente com o que você pensa por dentro, você libera um nível de energia, de comprometimento que nenhuma técnica de produtividade conseguiria replicar. Segredo 6. A virtude é o único bem verdadeiro. Esse é o coração da filosofia estoica e também é o segredo mais ignorado. Os estoicos faziam uma distinção radical. Existe coisas preferíveis, saúde, dinheiro e fama, sucesso. Existe o único bem verdadeiro, que é a virtude. É a excelência moral e intelectual do que você faz. Por que isso importa? Para dar seu melhor, porque quando você faz algo buscando só o resultado externo, o dinheiro, o reconhecimento, o sucesso, você se coloca numa posição de dependência. O seu resultado não vem. Você perde a motivação, você vem mais devagar do que esperava, você desiste. Mas quando você faz algo buscando a excelência do processo em si, fazer bem feito porque fazer bem feito é o certo a fazer, você libera uma motivação que não depende de resultados. Seneca dizia: é suficiente ter feito bem, mesmo que ninguém jamais saiba. Essa é uma frase que muda tudo quando você realmente internaliza ela dentro de você. Segredo 7. Seja indiferente à opinião alheia, mas não da forma como você pensa. Aqui tem uma distinção muito importante que a maioria das pessoas é. Indiferença à opinião alheia não significa arrogância, não significa ignorar feedback, não significa não se importar com o impacto que você tem nas pessoas. Significa o seguinte: não deixar que buscar por aprovação determinando suas ações. Marco Aurélio governou Roma, dos trabalhos mais expostos ao julgamento público que já existiu. Ainda assim, escrevia seus diários que sua única obrigação era agir bem, não parecer bem aos olhos dos outros. Há uma diferença gigantesca entre fazer algo porque é certo e fazer algo porque quer, e que as pessoas achem que é certo. A primeira te libera, a segunda te aprisiona. Quando você para de filtrar cada decisão pelo que as pessoas vão pensar, você ganha um tipo de clareza que impulsiona e descreve para quem nunca experimentou. Começa a agir com muito mais velocidade, muito mais decisão e muito mais força. Segredo número 8. Desenvolva a disciplina no momento presente. Esse conceito vai parecer muito mais filosófico e mais estoico, mas os estoicos foram alguns dos primeiros a articulares com precisão. Marco Aurélio escreveu: confie-se ao presente, não ao passado que não pode ser mudado, não ao futuro que ainda não existe. Ao presente, ao que você pode fazer agora com o que você tem, onde você está agora. A maioria das pessoas vive em dois lugares que não existem: o passado reside nos erros, arrependimentos ou o futuro, antecipando problemas
problemas e medo. Enquanto estão nesses dois lugares imaginários, o único momento onde você pode realmente agir é o presente, mas sem ser plenamente vivido. Dar o seu melhor requer presença total. Não é possível dar o máximo de si enquanto metade da sua mente está em outro lugar. A prática estoica de foco no presente, em essência, é a origem do que é chamado de mindfulness, mas com um propósito muito mais específico. Não é sobre relaxar, sobre agir com máxima eficiência exatamente agora. O segredo 9. Enfrente o que você tem evitado. Aqui está o segredo que eu prometi que seria mais incômodo. E os estoicos observavam algo sobre a natureza humana que continua verdadeiramente igual há 2000 anos e pessoas não falam por falta de capacidade. Elas falham porque evitam conversas difíceis e decisões desconfortáveis e ações que exigem coragem. Epicteto chamava isso de preguiça moral. Ele é muito mais comum do que a preguiça física. Pense sua vida agora. Existe uma conversa que você sabe que precisa ter, mas fica adiando. Uma decisão que você sabe que é certa, mas continua postergando. Um hábito destrutivo que já reconheceu, mas ainda não mudou. Isso é que está te impedindo de dar o seu melhor. Não a falta de método, não a falta de ferramenta, não a falta de informação. É a evitação de desconforto necessário. Os estoicos chamavam de coragem uma das 4 virtudes cardeais. Ao lado da sabedoria, da justiça e da temperança, não é à toa, porque sem coragem, as outras 3 ficam bloqueadas. O que você está evitando hoje, nesse exato momento? O segredo 10. Cuide do corpo como se ele fosse um instrumento. Seneca era famoso por sua saúde frágil, sofreu de problemas respiratórios a vida toda e ainda assim produziu uma obra filosófica monumental. Como? Porque ele entendeu que o corpo não se separa da mente. Ele é um instrumento através do qual a mente opera. Um instrumento mal cuidado limita o músico. Não importa quanto de talento ele tenha. Os estoicos recomendavam exercício físico moderado e regular. Não pelo culto do corpo, mas pela clareza mental. Ele recomendava alimentação simples, não por ascetismo exagerado, mas porque excesso embota os sentidos e reduz a energia disponível para que realmente importa. Uma conexão direta e comprovada entre disciplina física e disciplina mental. Quando você não consegue cumprir o compromisso, seu próprio corpo raramente consegue cumprir o compromisso com seus objetivos mais importantes. O corpo é o primeiro laboratório do autodomínio. Segredo 11. Ame o destino, mesmo que você não escolha. Essa talvez é a ideia mais difícil de tornar de todo o estoicismo, a mais transformadora. Os estoicos chamavam de amor ao destino. Uma das filosofias mais clássicas e que sempre é comentado nos vídeos. A capacidade de não apenas aceitar o que acontece, mas de amá-lo. De encontrar naquilo que não escolheu, mas a razão para se tornar melhor. Isso não é resignação passiva, é uma forma ativa, radical de engajamento com a realidade. Quando você passa a vida resistindo, o que é reclamando das circunstâncias, desejando que as coisas fossem diferentes, você gasta uma quantidade enorme de energia, algo completamente inútil. A realidade não muda porque você resiste a ela. Mas quando você aceita que a pergunta, como posso usar isso, o que isso me força a desenvolver, que versão de mim mesmo surge deste cenário, você transforma a resistência em propulsão. Marco Aurélio perdeu filhos e enfrentou pragas que dizimaram Roma, lutou guerras por décadas e em nenhum momento dos seus diários você encontra autocomiseração, que você encontra em alguém constantemente perguntando como posso agir bem diante disso. Segredo 12. Relembre diariamente que você vai morrer. Sim, você leu certo. Os estoicos praticavam o que chamam de momento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não como uma prática macabra, mas como um lembrete mais libertador que existe. Porque quando você realmente internaliza que seu tempo é finito, que cada dia que passa é um dia a menos, não um dia a mais, algo muda na urgência com que você vive. Você para de adiar as conversas que importam, você para de contentar os relacionamentos que não nutrem, você para de fazer um trabalho medíocre porque depois eu melhoro. Você para de desperdiçar energia em brigas que, vistas de perspectiva da morte, são completamente irrelevantes. Seneca escreveu uma das frases mais perturbadoras da filosofia. Começa a viver, porque quando antes você morrer, mais você terá vivido. E momento mori não é sobre o medo, é sobre a clareza, é sobre a prioridade, é sobre a compreensão de que dar o seu melhor não é uma opção agradável. É uma única resposta razoável para o tempo limitado que você tem.
Ao longo desse conteúdo, exploramos 12 segredos que os estoicos deixavam como herança para quem está disposto a ouvi-lo. Vamos recapitular rapidamente. Primeiro segredo: separe o que você controla do que não controla. Foque toda a sua energia no primeiro grupo. Segundo, é agir como se cada momento fosse o último, com presença total e intenção máxima. Terceiro, transforme obstáculos em caminho, não desvie deles. Quarto segredo: é usar a visualização negativa para se preparar melhor do que qualquer otimista ingênuo conseguiria. Quinto, alinhar suas ações com sua natureza mais profunda, seus valores reais. Sexto, buscar a virtude no processo e não só no resultado externo. Sétimo, a liberdade se dê dependência de aprovação alheia, não porque arrogância, mas por clareza. O oitavo é desenvolver disciplina de presença e de habitar o único momento onde a ação é possível. O nono é o mais desconfortável, enfrentar o que você está evitando agora. O décimo é cuidar do corpo como instrumento que ele é. O 11º é amar o destino que não escolheu, transformando resistência em propulsão. E o 12º é o mais radical de todos, lembre que você vai morrer e deixar essa verdade te libertar para viver melhor. Os estoicos não eram uma filosofia de conforto, é uma filosofia de excelência. Ela não promete que tudo vai ficar bem, ela promete que você pode agir bem em qualquer circunstância. E talvez seja a promessa mais honesta e mais poderosa que qualquer filósofo já fez. Você não precisa controlar o mundo, você precisa controlar a única coisa que sempre foi sua: uma responder ao mundo. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, peço uma coisa: curta esse vídeo. Parece simples, mas é o que diz o algoritmo, que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Toda semana trazemos reflexões como essa, filosofia prática, sem enrolação, para quem quer viver com mais profundidade e mais intenção. Se você quer continuar essa jornada, o próximo vídeo sugere estar aqui na tela. Ele fala sobre algo completamente complementa tudo o que vimos hoje, o que vai te surpreender. Até a próxima. E lembre-se, o mundo pertence a quem age bem, especialmente quando ninguém está olhando.